A gente costuma explicar os desafios do nosso tempo com palavras como tecnologia, velocidade, inteligência artificial, crises econômicas, mudanças climáticas, polarização. Mas talvez o que esteja acontecendo seja algo muito mais profundo do que qualquer uma dessas coisas. Talvez o que esteja acontecendo seja uma mudança na forma como o mundo se organiza e funciona. Durante muito tempo, a unidade básica de ação foi o indivíduo. A gente aprendeu a pensar progresso por esforço pessoal, mérito individual, talento, performance, competência. Tudo isso é importante e sempre vai ser, porque a transformação sempre começa com alguém. Alguém que dá o primeiro passo, alguém que traz uma ideia, alguém que dá um telefonema. Mas o mundo ficou complexo demais para que esse alguém consiga ir sozinho até o fim. Se a gente olhar à nossa volta, a gente percebe facilmente que os projetos de maior impacto da atualidade envolvem sempre sistemas interdependentes. O indivíduo vai ser sempre origem, mas ele já não é suficiente, porque as relações passaram a ser a medida mínima de avanço. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa logo em blockchain, computação quântica, biotecnologia, e esquece da inovação mais antiga, invisível e insubstituível que nós, seres humanos, fomos capazes de criar: a colaboração. A colaboração é uma tecnologia humana. A tecnologia capaz de transformar complexidade em avanço. Eu não falo isso por teoria. Eu falo isso por muita observação e vivência. Do lugar de alguém que viveu em 5 países, morou em 4 deles, conviveu com culturas diversas, criou experiências de entretenimento e de educação que ganharam a memória afetiva de milhões de pessoas em todo o mundo. Eu sempre me interessei pelo comportamento humano. Sempre fiquei atenta a como as relações acontecem, como as decisões são tomadas, as crises são vencidas. E sempre observei como a colaboração, ou a falta dela, muda completamente o rumo das coisas. Durante mais de 20 anos, eu trabalhei num dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo. Uma estrutura megalômana, 2 anos de preparação, muita expectativa, um recinto gigante, cheio de palcos e atrações, praticamente sem margem para erro. A gente sempre teve plano A, plano B, plano C, D. Imprevistos, claro que sempre acontecem, mas quando a engrenagem é tão oleada, a gente vence facilmente, rapidamente esses imprevistos. Até o dia que uma peça central falhou e o sistema inteiro saiu do eixo. Rio de Janeiro, Brasil, setembro de 2017. Faltavam 48 horas para a abertura de portas. Todos os ingressos esgotados há mais de 1 ano. A gente estava ali naquela correria normal, né? Faltando 2 dias, ainda tem um monte de coisa para ser retocada, mas tudo sob controle. Até que a gente recebe um telefonema. A artista principal do primeiro dia de festival não vem. E a gente não vem. Não, o quê? Ela quer mais alguma coisa, uma negociação? A gente negocia. O que é?
Não, não é negociação. Ah, ela está atrasada? Ela não, a gente dá aqui, remaneja, alguém do cronograma, vai dar tudo certo. Não, não é atraso. Ela está muito doente e ela não vem. A primeira sensação foi física. Foi física. Um aperto no coração, um vazio no estômago. E isso eu fiquei sabendo que não fui só eu, tá? Falei porque a gente fez uma terapia coletiva, colaboração sempre aqui. Depois, todos os colegas viveram a mesma coisa. Aquela sensação que tomou conta da gente foi a sensação de um grupo de pessoas, e ali estávamos todos os gestores, a diretoria toda reunida, gente muito talentosa, gente com muita experiência, mas não com experiência para aquele tipo de crise. Aquilo ali afetou tanto a gente porque a gente sabia que não era o cancelamento de um show, era o cancelamento de um sonho. Eu, responsável pelo marketing, tinha acabado de voltar, junto com uma emissora de TV, do lado de fora do parque, do recinto, para entrevistar os fãs que estavam ali. Eram 2 dias antes e já tinham fãs acampando, que vieram de carona, de tudo que é canto do Brasil, gente já chegando da América Latina, pessoas com seus visuais, os seus looks todos preparados, gente que tinha pedido demissão do emprego, gente que tinha juntado dinheiro, que tinha fugido de casa, tinha todas as histórias humanas que vocês podem imaginar. Era lindo. Eu tinha voltado emocionada com aquilo tudo. E, de repente, o que vem na minha cabeça não é só quantos releases eu vou ter que fazer, quantos posts nas redes sociais, ou que assim, essas pessoas todas vão sofrer tanto. O que a gente faz? E essa sensação que eu tive, todos os meus colegas tiveram. E a gente rapidamente se reuniu em brainstorm, então era o marketing, o ticketing, o jurídico, a produção, operações, o artístico. Era todo mundo junto, pensando, e ali naquele momento a gente sabia que se cada um não fizesse a sua parte, a gente não teria a mínima chance de vencer aquilo que era impossível. Até que a gente começou a dar um monte de ideias, nenhuma fazia sentido. Uma pessoa levantou a mão e trouxe a ideia, e se a gente substituir essa artista por um outro, ou por uma banda internacional do mesmo calibre? Todo mundo pensou, enlouqueceu, mas ninguém falou. Regra de brainstorm, né? Não tem ideia cara, impossível, maluca, não tem isso. Vamos ver. Todo mundo começou a fazer perguntas construtivas, ninguém querendo vencer o argumento, todo mundo querendo realmente encontrar soluções. Aí, naquela orquestração de uma responsabilidade compartilhada, começou a se desenhar uma solução. E, de repente, a gente conseguiu. Estou encurtando muito a história. Se alguém quiser, depois eu conto. Já dei uma palestra de mais de 40 minutos só sobre esse case, porque os detalhes são gigantes. Mas o que são imensos. O que aqui faz sentido perceber é que, no final das contas, aquele que não era o plano ideal, não era o plano perfeito, não era nem o plano, não tinha plano para aquilo, acabou acontecendo. E aconteceu de uma forma muito especial. Foi mágico. Quase nenhum ingresso foi devolvido. O público que estava esperando o seu ídolo, aquela artista que há anos eles esperavam para ver, foi em peso, com os seus outfits todos que eles tinham preparado para aquela artista, mas foram para outro e foram felizes. O dia foi mágico, foi histórico, emblemático, foi lindo. Para mim, o que ficou desse episódio foi que qualquer problema técnico, operacional, estratégico, negocial, é vencido na camada humana. A nova economia
é relacional. A nova economia é relacional. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê facilmente que os projetos de maior impacto da atualidade são projetos que envolvem sistemas interdependentes. Então, o que eu paro para pensar muitas vezes é por que a gente ainda fica tentando provar que dá conta de tudo sozinho, quando a complexidade não respeita ego. Ela só baixa a guarda quando se depara com uma inteligência coletiva. No mundo que a gente está vivendo, só escala quem entende, de uma vez por todas, que ninguém cresce sozinho. E isso vale tanto para pessoas como para organizações, empresas, governos. No final do dia, a pergunta que fica é: até onde a gente está escolhendo a colaboração? Até onde a gente está escolhendo o controle ao invés da colaboração? É importante a gente perceber que, observando essa história que eu contei, como tantas outras que vocês já viveram, existe um padrão na colaboração que funciona de verdade. Quando a colaboração funciona de forma eficaz, há sempre 3 elementos presentes: a clareza, a confiança e a contribuição. Clareza para alinhar. Sem clareza, tudo vira ruído. E ruído custa caro. Custa caro para a nossa saúde mental, custa caro para as nossas relações, custa caro para os negócios. Sem clareza, a gente não consegue entender o porquê, porque não basta entender, não basta só saber o que fazer, você tem que entender o porquê você vai fazer. E entender também qual é o seu papel, como esse seu papel se conecta com tudo. O segundo elemento, que é a confiança, ela existe para construir. Confiança não é afinidade. Você não precisa confiar em alguém. Você não precisa gostar de alguém para saber que essa pessoa vai cumprir com aquilo que vocês combinaram, vai ter a responsabilidade de entregar aquilo que vocês acordaram, mesmo que vocês discordem. Sem confiança, a gente opera no modo proteção. Com confiança, a gente opera no modo construção. E o terceiro e último elemento é a contribuição. Contribuição para multiplicar. Contribuir não é só estar junto. Contribuir é trazer alguma coisa para a mesa. É oferecer alguma coisa sua, habilidade, ideia, energia. Quando esses 3 elementos funcionam juntos, clareza, confiança e contribuição, algo muito poderoso emerge. Um coletivo
capaz de avançar, mesmo quando a complexidade aumenta. Por isso, eu peço que vocês reflitam comigo sobre esse encadeamento de ideias. Sem clareza, não existe confiança. Sem confiança, não existe contribuição. Sem contribuição, não existe colaboração. E sem colaboração, não existe futuro. Obrigada.